Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê da Tarde. Se vocês ainda não me conhecem, muitíssimo prazer. Eu sou a Ju Reis, apresentadora desse programa tão diverso, recheado de entretenimentos, dicas, convidados especiais. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tá aqui, ó, permeando na cabeça, principalmente de nossa juventude, que é ecoansiedade. Já ouviu falar sobre esse tema? Porque talvez não seja tão comum, mas você já pode ter se pega assim, ó, pensando, meu Deus, o futuro, nossa, tá tão quente hoje, né, 40 graus, você sai na rua, seu corpo inteiro estremece, e isso gera em nós uma preocupação muito excessiva, né, sobre o futuro, o que vai ser. Eu, por exemplo, vocês sabem que tenho um filho, né, de 2 aninhos, ainda é um nenenzinho, então tudo que eu penso muito é, nossa, tomara que meu filho viva muito, mas aí eu vejo as coisas acontecendo, as mudanças climáticas, as catástrofes mesmo, eu penso, será? Será que meu filho vai poder viver tudo isso? Será que eu vou poder viver tudo isso? E hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial para falar sobre esse tema com vocês. Ela que é ativista, embaixadora da ONU, que está simplesmente na Forbes, gente. Vocês têm noção? Uma potência que eu conheci aqui, ó, há anos atrás, numa live. E hoje tenho a honra de apresentar para vocês o nosso Rolê da Tarde. Então, Amanda, seja muito bem-vinda! Menina, gata, garota, eu tô me sentindo chiquérrima aqui. Quero agradecer esse convite, dizer que é uma honra estar nesse espaço, poder fazer com que esses temas que são tão cruciais para a nossa juventude, mas também para outras gerações, porque falar de clima é falar de vida, falar de eco-ansiedade é falar desses sentimentos que estão borbulhando no nosso coração. Então, eu agradeço esse convite, tenho certeza que o nosso papo vai ser maravilhoso. Ai, maravilhosa, né, gente? Linda, ativista, embaixadora da nossa maior potência. Olha, agradeçam por estarmos vivos, porque tem gente lutando por nós. Amanda Costa é uma dessas pessoas. Maravilhosa, meu ego tá lá em cima. Depois tem que fazer esse programa, eu preciso vir aqui pelo menos uma vez por semana. Sabe quando a gente tá sentindo meio borocorochô, triste com a vida? Vou pegar, dar play nessa gravação pra falar, olha, a Ju me vê dessa forma. Então é isso, essa é a minha realidade. E eu vejo há anos, tá? Não é só no Rolê da Tarde. Eu falei pra ela lá embaixo, eu te conheço faz tempo. Aí eu, será que era de uma rede social X? Aí ela, não, eu fiz uma live X. Eu falei, eu lembro. Olhei pro rostinho dela e já lembrei de tudo. Amanda, conta pra gente, assim, sendo mais jovem, com todas essas profissões por trás. Aliás, nem é profissão, né? São conquistas mesmo, de ter chegado até aqui. Como você simplesmente parou e falou assim, eu quero olhar para isso com carinho, eu quero olhar para o nosso ambiente mesmo, para o nosso futuro, e eu quero proporcionar de alguma forma algo bom para que a Terra continue existindo, né, de uma forma saudável, sendo tão jovem e pensando, eu, por exemplo, tenho quase a mesma idade da Amanda e meus pensamentos sobre clima agora são sérios por conta do meu filho. Mas até há 2 anos atrás eu nem pensava direito nisso. Que é um erro muito comum que nós cometemos, né? Porque a gente só deixa a vida levar. Então como que você simplesmente parou e falou assim, eu quero seguir isso? E qual foi essa trajetória até você se tornar uma embaixadora da ONU? Ju, foi uma parada muito doida, assim, eu acredito que a gente tem um poder de influência na vida, mas não dá pra gente planejar tudo. Tem até uma frase famosa que fala que a vida é o que acontece enquanto a gente planeja. Porque essa é a realidade. A gente não tem o poder de falar, olha, em tal ano eu vou estar fazendo tal coisa. Acho que tem muito valor e muita potência quando a gente estabelece metas e cria caminhos para conseguir alcançá-las. Mas não dá pra gente controlar tudo. E eu lembro que esse processo foi maluco, porque eu fui muito impactada por programas que ajudam jovens periféricos a encontrar seus caminhos. Tem 2 especificamente, que é o Bold e o CEO do Futuro. E eu lembro que eu fiz uma ferramenta chamada Ikigai. Já ouviu falar? Não. Ikigai é uma ferramenta japonesa que traz algumas perguntas, 5, se eu não me engano. O que você é bom, o que você gosta de fazer, o que você seria pago para fazer. E aí o centro, quando você responde todas as perguntas, é o seu propósito. E aí eu lembro, fiz o meu Ikigai lá, coloquei o que eu gosto de fazer, o que eu sou boa, o que eu poderia ser paga. E aí eu olhava aquilo, falava, gente, o que eu quero fazer não existe. Essa profissão não existe, tipo, o que vai acontecer com a minha vida? Eu vou ter que entrar na universidade, me formar e fazer uma parada que eu não gosto. Ficar trancado no escritório 10 horas por dia! Exato. E aquilo era uma parada que me angustiava e falava, Deus, o que eu posso fazer? Qual que é o meu caminho? Qual que pode ser minha trajetória?
Eu sinto que as coisas foram acontecendo aos poucos. Uma parada que transformou o começo e foi me direcionando para esse caminho de mudanças climáticas. Na universidade, eu tive uma professora maravilhosa, Helena Margarido. Ela tinha um grupo de estudo sobre multilateralismo e mudanças climáticas. E aí ela me disse para começar a desenvolver um projeto de iniciação científica dentro do tema. Falei, por que não? Vou fazer. Comecei a desenvolver um projeto de iniciação científica para pesquisar mais sobre o tema. E eu também jogava futebol na ACM, que é um clube de esportes, tem no mundo todo. E na ACM, aqui no Brasil é muito forte essa questão de esportes, mas no restante do mundo tem países que é mais forte a questão de voluntariado, outros países que é engajamento com jovens, outros que é na parte de teatro, outras ações sociais. Quando eu falo ACM, muita gente não conhece, mas ACM em inglês é YMCA. Provavelmente a galera já ouviu aquela música YMCA, vem daí. E aí, eu tava saindo de um treino de futebol, vi no mural, World YMCA seleciona jovens lideranças para participar de uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Aí eu falei, minha oportunidade, assim. Primeiro eu senti muito medo, porque eu não fazia ideia do que era mudanças climáticas, não tinha o recurso necessário para ir, mas como boa internacionalista, estudante de relações internacionais que olha para a ONU e fala, uau, a ONU, eu falei, tem que tentar. Conversei com a professora Helena Margarido, ela me incentivou a tentar. E aí a gente foi trabalhando dentro desse projeto de iniciação científica e conversei também com o pessoal da ACM São Paulo. O Paulinho foi um grande incentivador. A gente mandou e-mail, pediu bolsa, eles deram bolsa, consegui a passagem. Fui para a minha primeira conferência das Nações Unidas. Primeiro que, quando eu entro naquele espaço, muitas das coisas que eu tinha projetado na minha cabeça, elas são desconstruídas. Por exemplo, achava que para estar na ONU eu tinha que ser pós-doutora Amanda Costa, me vestir, sabe, tipo terninha, aquela parada bem chiquetosa e falar difícil. E aí eu tava, sei lá, com 19 anos, 20 anos, indo pra Alemanha de calça leg, tênis e um blazinho, porque eu comprei no Brás naquele momento. Sem falar o inglês direito, tipo, falava um pouquinho, mas não era o top do top. E eu vi que tinha um espaço para a juventude incidir, influenciar as políticas públicas globais. Só que esse espaço, ele era protagonizado por jovens do norte global. Estados Unidos, Canadá, Europa, que são jovens que têm recursos para estar numa conferência dessa. E aí, dentro da conferência, encontrei o pessoal do Engajamundo, que é uma ONG aqui do Brasil que trabalha para apoiar jovens para ocupar espaço junto com tomadores de decisão. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, chique, é isso que eu quero. E aí eu entrei, tipo, conversei com o pessoal do Engajamundo, falei que queria entrar na ONG, entrei na ONG e comecei a desenvolver várias ações. E aí quando eu via, já tava, tipo, dentro da pauta, e eu costumo falar que eu não escolhi a pauta climática, a pauta climática me escolheu. Porque quando eu voltei, comecei a dialogar com os meus amigos, meus familiares, amigos da igreja, eu falei, mudanças climáticas, o pessoal fala, Amanda, o que é isso? É o urso polar que tá ficando magrinho? Amanda, você é uma mulher preta de quebrada, tipo, tem que falar do tráfico, da polícia truculenta, da morte, tipo, vai falar de abraçadores de árvore, do ursinho polar? Não, gente, tá tudo conectado. Porque falar de clima é a gente pensar num novo modelo social, é a gente repensar a nossa produção energética, é a gente olhar para transportes sustentáveis, é a gente pensar em moradias dignas, a gente olhar também para a questão da alimentação, que está super ligada com a questão climática. Então, quando a gente vai fazendo esses paralelos, fica mais fácil da gente trazer para o nosso mundo de hoje. E aí, a Amanda de, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, não fazia ideia que ia ter essa trajetória, que hoje estaria aqui sentada, conversando com você. Mas eu sinto que não é uma parada apenas porque eu quero, é uma parada que me chama, uma parada que eu preciso. Hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Se tudo acontecer de uma forma que eu não espero, eu tenho que parar, eu vou precisar reservar uma horinha do meu dia de forma voluntária para continuar buscando formas e alternativas de democratizar a pauta climática, principalmente para a juventude, porque é a juventude que vai sofrer as piores consequências com as decisões que estão sendo tomadas hoje, no presente, muitas vezes sem a nossa própria consciência.
Nossa, é assim, aulas e aulas, né? Pra gente entender que às vezes a gente se coloca mesmo numa própria bolha de achar que é o ursinho ali que pode estar ficando, enfim, sumindo do nosso mundo, mas é tudo que tá envolvido, né? Alimentação, como a Amanda falou, enfim, transporte pro nosso próprio futuro mesmo, porque imagina, até agora, existem ônibus que poluem de uma forma absurda, né? Vai saindo ali gases absurdos que prejudicam. Há tempos atrás, um mês atrás mais ou menos, a gente não estava conseguindo respirar aqui. E assim, é culpa de quem? É culpa nossa, né? É culpa nossa que tá ali na mata, tirando tudo quanto é coisa pra criar, enfim, tantas questões, sabe? Que a gente vai levando como natural e assim, estamos já sofrendo muito efeito que são muitas vezes irreversíveis. Isso é o que mais machuca, né? E ainda assim a gente não consegue olhar com cuidado e com carinho para pautas tão importantes. Então eu acho que é muito importante abraçar essa oportunidade, né? Ter atenção ao que a gente tá fazendo, aos produtos que a gente tá usando, às coisas que a gente tá comprando, ao desperdício, ao excesso de lixo. Enfim, acho que a gente consegue realmente ir muito além. E eu queria entender se em algum momento da sua vida a eco-ansiedade te afetou. Todos os dias. Agora, nesse momento, eu falo. Acho que é importante começar explicando o que é eco-ansiedade. Eco vem de ecologia, natureza, meio ambiente, e ansiedade é aquele sentimento que o coração fica aquela palpitação, mão gelada, borboletas no estômago, aquele sentimento de, ai meu Deus, o que está acontecendo? A eco-ansiedade, ela veio à medida que eu fui entendendo com mais profundidade o que está acontecendo no nosso mundo, o que está acontecendo com o nosso planeta. Será que a gente vai ter um novo futuro? Você falou da questão que, do transporte, as crianças são as mais prejudicadas, porque as crianças, elas estão na mesma altura do que os motores, onde sai o escapamento do carro. Então, as crianças já pensam que estão sendo criadas num ambiente altamente poluído. Gente, eu tô chocada que eu nunca pensei nisso. Meu filho é desse tamanho aqui. Ai, meu Deus! É pesado, é puxado. E aí, pensar nessa eco-ansiedade é pensar que, qual é o planeta que a gente vai viver? Se agora, nesse exato momento, São Paulo, 37 graus. Amanhã, máxima 22, mínima 16. A temperatura vai fazer assim, pá! Nossa saúde. A gente não estava conseguindo respirar por conta das queimadas. A gente está tendo vários picos de incêndio no nosso Brasil, desde a Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, e está sendo investigado para entender se o que está acontecendo agora é semelhante ao Dia do Fogo, onde pessoas criminosas colocaram fogo em 2 municípios do Pará, Alter do Chão e Altamira, para que esses lugares pudessem virar gado. Porque hoje, gado é o que dá dinheiro no nosso Brasil. E aí, quando a gente vê as consequências disso, é isso, a gente não consegue respirar, a gente fica tossindo, desenvolvendo sinusite, bronquite, asma. E pensar nessas futuras gerações, pensar na nossa juventude. Sabe que juventude é essa? Meu pai fala, ai filha, quando era mais novo eu ia pro rio nadar. Eu falo, meu Deus, fico imaginando o rio Tietê, assim, todo poluído, e as pessoas nadando. A nossa juventude está sendo negada. E aí a gente pensa, seria justo colocar outra vida no mundo? Tipo, tem um eu da Amanda, assim, sonhadora, criativa, que quer ter filho, quer ter uma grande família e tudo mais. E outro lado da Amanda fala, gata, garota, ativista, tipo, não dá. Se você já tá sofrendo, imagina daqui 10 anos como vai estar o mundo. Seria coerente e justo colocar uma criança? Mas aí eu penso, mas se a gente não formar outros ativistas, outras pessoas que vão lutar pelo nosso planeta, será que seria justo só deixar o nosso mundo ir de mal a pior? Aí eu fico aqui, nessas contradições. Eu acho que isso também resume essa ansiedade em relação à natureza, em relação ao planeta, em relação ao que a gente pode fazer para transformar o que está acontecendo hoje. Nossa, eu fiquei, assim, com 5 apartamentos dentro da minha cabeça agora. Sério, porque agora eu tô pensando no meu filho, como eu já disse pra vocês que eu pensava, né? Será que ele vai ter um futuro muito longo? Espero que sim, senhor. Mas assim, é muito bizarro, porque são muitas coisas que a gente nem imagina, né? Nossa, e agora me gerou um incômodo muito grande no meu coração. Realmente, o que eu tô fazendo?
O que eu tô fazendo? A gente não tá fazendo ainda, mas a partir de hoje, no nosso rolê da tarde, a gente vai começar a fazer, porque todas as dicas estão aqui, ó, com a nossa musa divina. E eu queria saber, assim, quais são os primeiros sinais que a gente consegue observar pra entender que estamos com isso, com esse termo na nossa cabeça e coração de eco-ansiedade? Por exemplo, essa indignação, é você olhar ali, pô, o transporte que não tá legal. Quais são esses primeiros sinaizinhos, assim, de borboleta no estômago que você comentou no início, no caso? Eu vou te contar uma história, Ju. Era novembro de 2023, ano passado. Tinha acabado de voltar de Dubai. Eu fui para uma conferência das mudanças climáticas. Chique, né? Ela saiu da Brasilândia, quem é aqui de São Paulo conhece, pra Dubai. De Brasilândia pro mundo. Pra mudar o nosso isso. planeta. Dá licença que não é só pra ir pra Dubai, não. Uma passagem que a gente parcela em 1000 vezes. Ela tá indo pra fazer a mudança. Mas, ó, essa viagem me trouxe muitas críticas, porque Dubai é uma cidade mega artificial, construída no meio de um deserto. E eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, e, tipo, passei 2 semanas na conferência, correndo, articulando, falando com tomadores de decisão, trazendo posicionamentos, cobrando o financiamento climático para as organizações de base, falando desses 100 bilhões de dólares que foi prometido e nunca chegou. Então tá tipo, uau! Aí volto, pouso no Brasil, chego na minha casa. Cheguei. A calma veio, mas o coração tava aqui, ó, tu. Eu falei, nossa, gente, que doideira, meu coração tá acelerado. Mas vou continuar a vida. Passou sábado, passou domingo. Aí na segunda-feira, peguei meu celular e conversei com as minhas lindezas climáticas, que é a forma como eu chamo meus seguidores. Falei, nossa, gente, eu tô me sentindo esquisita. O coração tá palpitando, minha mão tá suando, eu tô me sentindo incomodada, mas eu não sei o que é. E aí um seguidor me falou, Amanda, talvez você esteja com ansiedade. Ansiedade? Eu? Que isso? Porque eu, enfim, me preocupo com o meio ambiente e tô nesse corre, mas eu nunca tinha sentido algo físico pra algo que me incomoda tanto no lugar mental. E eu fiquei com muito medo, porque eu falei, caraca, sabe essa sensação tipo de impotência, o que eu posso fazer? Foi tudo em vão, eu sou uma formiguinha dentro desse espaço, não vai gerar transformação nenhuma. Eu falei, cara, que doideira. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu chorei. A gente precisa ter o nosso momento de deixar fluir esses sentimentos. Às vezes a gente quer estar sempre forte e às vezes a gente precisa, sabe? Tá na linha de frente, tá lutando, tá batalhando. Mas naquele momento eu percebi que tá tudo bem ser vulnerável. Eu podia deixar os sentimentos fluírem. Segundo passo, marquei uma conversa com o meu terapeuta, Renato maravilhoso. Falei, Renato, me ajuda. E aí a gente entrou nesse processo de entender quais eram os sentimentos que estavam causando isso. Será que eu não estava conseguindo ver o impacto do meu trabalho? Porque uma coisa é quando você está com o pé no chão. Com o Instituto Perifa Sustentável, que é a ONG que eu cofundei junto com a Marraia Sampaio e a Gabriela Alves, a gente está com o pé no barro, a gente está fazendo projetos na comunidade. Mas parte do nosso trabalho ele nos instiga, nos estimula a viajar para fazer advocacy climático, para fazer política tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Há 1 semana, 2 semanas, eu estava na Rússia, participando de encontro do BRICS. E às vezes, quando a gente está nesses espaços de tomada de decisão, são espaços extremamente luxuosos, ricos. E a cabeça pira, porque num dia, sabe, sei lá, eu tô comendo arroz, feijão e ovo. No outro dia, eu tô comendo umas comidas chiques, assim, que o país que me convidou para participar do evento tá sediando. E você fala, que contradição é essa? O que eu posso fazer? Só que acho que o que me conforta hoje, eu decidi que o meu trabalho não é apenas ser uma liderança comunitária. E o meu trabalho não é apenas ser uma jovem embaixadora da ONU e fazer esses trabalhos globais. O meu trabalho, ele perpassa transitar nos espaços. Aquela música do Emicida. Viver é partir, voltar e repartir. Eu sinto que tem muito valor quando a gente vai e quando a gente volta, quando a gente divide com os nossos e a gente transforma os nossos territórios, ao mesmo tempo que a gente influencia a galera que está no poder para transformar. Só que dentro desse processo, a gente precisa aprender, primeiro, a descansar. Segundo, a celebrar as nossas vitórias. Terceiro, a dar aquele respiro, porque senão a cabeça vai com Deus. E para mim, a eco-ansiedade, ela perpassa muito esses lugares.
Como eu e a galera de casa, pensando assim, estamos começando hoje, quais são as iniciativas que nós podemos fazer para apoiar cada vez mais essas causas e para sentir que realmente a gente está fazendo algum tipo de diferença? Porque, por exemplo, você já está lá, você já tem uma voz lá dentro, já está mudando o espaço. Mas como nós temos pequenas ações no dia a dia, talvez, ou em algum momento da vida, para sentir que a gente está tentando de alguma forma? Boa, ótima pergunta. Eu acho bem interessante quando a gente analisa essas transformações, tanto a nível individual, coletivo e político. Porque senão a gente muitas vezes entra naquele discurso, tipo, preciso parar de comer carne para fazer alguma coisa. Pô, legal, mas não é apenas isso. Lembro de uma vez, eu tava na casa de uma amiga, a Ana Sanches, queridíssima, e aí a Ana Sanches, ela tomou um banho demorado. A gata ficou, sei lá, 20 minutos, eu tava tipo, tendo treco. E aí quando a Ana saiu do chuveiro, eu falei, nossa amiga, vai acabar com a água do planeta desse jeito. Aí a gata me respondeu, pode deixar, da próxima vez eu tomo um banho de 3 minutos pra deixar aqui o agronegócio e toda a nossa água. Aí eu fiquei, caraca, de graça. Que é isso? Enquanto a gente, às vezes, é estimulado pela grande mídia a apenas fechar a torneira enquanto a gente está escovando o dente, grande parte da nossa água está indo para as grandes indústrias, para o agronegócio. Hoje, 1 quilo de carne equivale a 75 mil litros de água, se a gente for ver toda a vida útil de um boi ou de uma vaca. Então, a gente não pode apenas parar nas decisões individuais, mas as decisões individuais são muito importantes. O que a gente pode fazer a nível individual? Primeiro, entender o que a gente está comendo. Será que a gente pode ter uma alimentação um pouquinho mais saudável? Optar por mais frutas, verduras, orgânicos? Os produtos que a gente compra, produtos de cabelo, qual é a composição? Será que faz testes em animais? Hoje não é mais aceitável produtos que não sejam veganos, na minha concepção. O transporte, será que eu preciso realmente pedir um Uber sempre? Ou ir com carro? Será que não posso tentar andar até o ponto de ônibus? Uma bicicleta. Só que isso também é tão complexo, Ju, principalmente quando a gente pensa em pessoas periféricas. Pessoas periféricas historicamente foram negadas de ter um carro. O sonho de um moleque de quebrada é ter um Celtinha. Ou uma moto. Ficar pei no ficar, ai meu Deus. Mas e seria muito perverso da nossa parte falar, você não pode fazer isso para cuidar do nosso planeta. Tipo, por isso que a gente passa para um outro campo, que é o coletivo. Dentro de um grupo, o que a gente pode fazer para gerar transformação? Dentro de uma empresa, que nem aqui, Sala Online. Será que a Sala Online pode estimular os seus colaboradores a sempre usarem canecas, ao invés de usar um copo plástico, que é o que vocês estão fazendo? Pô, legal. Além disso, será que poderia fazer um estímulo para que os colaboradores sempre, um dia na semana, viessem com o transporte ativo? E aí isso inclui a pé, bicicleta ou ônibus e metrô. Quais seriam os incentivos? Pensando na alimentação, empresas que fornecem comida para os seus colaboradores. Um dia da semana, tirar carne, sabe? Já são transformações que, em escala, a gente amplia o impacto. Mas a gente não pode parar por aí. Tem um terceiro nível. Que nível é esse? Político. E aí muita gente fala, Amanda, política é chato, não gosto de política, política não se discute. Discute sim. Falar de política é falar de vida, é falar dos nossos direitos. Quem são os representantes hoje? Será que eles realmente estão nos representando? Ou estão representando grupos específicos? Um exemplo, trazendo a questão da alimentação. Eu consigo, a nível individual, parar de comer carne. Num grupo, eu consigo conversar, sei lá, você que é mãe, conversar na escola do seu filho, ou é filha? Filho, Bernardo. Conversar na escola do Bernardo com os diretores, as professoras, para um dia na semana não ter carne, fazer a campanha Segunda Sem Carne. Pô, legal. Mas se eu aprovo um projeto de lei, eu consigo fazer com que a Segunda Sem Carne seja uma política pública para todas as escolas da cidade de São Paulo. E lembra que eu falei que 1 quilo de carne equivale a 75 mil litros de água? Imagina quanta água a gente vai estar economizando se um dia da semana todas as escolas da cidade de São Paulo comerem frango, um macarrão. Se a gente faz isso de forma estruturada, organizada, a gente amplia muito o impacto.
Então, sim, tem coisas que a gente pode fazer a nível individual. Olhar os produtos que a gente compra, olhar a comida que a gente consome, olhar o transporte. Mas a gente não pode parar nesse lugar. A gente tem que entender como que a gente influencia as pessoas que estão ao nosso redor. E o último ponto, política. Votar bem, acompanhar os tomadores de decisão e também propor coisas para o bairro, projetos de lei, participar de forma mais ativa da nossa política institucional. Maravilhosa. Eu só queria fazer um adendo nessa parte que a Amanda comentou com a gente de marcas que não usem, não testem produtos em animais. É absurdamente importante que a gente realmente tenha esse cuidado. Eu sou criadora de conteúdo também e é uma coisa que eu olho há muito tempo, que ainda assim, querendo ou não, muitas vezes eu oculto esse o meu lado de olhar achando que é o mínimo do mínimo, mas muita gente ainda não faz isso, né? Então é importante vocês saberem que, por exemplo, marcas como a Sala Online mesmo, não testa os produtos em animais. Então nenhum dos produtos que vocês estão vendo aqui nos sites, enfim, nas perfumarias, nos locais de venda são testados em animais. Então é importante a gente começar essa reflexão assim, no básico. Então, eu não consigo parar de comer carne hoje, mas você consegue parar de usar um produto que é testado em animais. Então é importante a gente ir passinho por passinho também. E também, eu acho que isso gera uma motivação de eu estou tentando de alguma forma também fazer o básico que funciona, né? Saúde. E agora a gente vai entrar numa dinâmica aqui com a Amandinha maravilhosa para saber se realmente as coisas que a gente vai falar, elas estão ali caminhando para acabar com essa eco-ansiedade ou realmente para a gente conseguir dar um passo à frente nesse espaço de eu consigo fazer a diferença. Então eu vou falar algumas frases para você e você vai falar se faz sentido nesse espaço de eco-ansiedade ou não, tá bom? Bora. Então a nossa primeira frase é: envolva-se em projetos comunitários e ações ambientais locais. Você acha que isso realmente é eficaz para ajudar o planeta? Ou é só um básico que, enfim, é o básico? É muito eficaz, Ju. Inclusive, já quero divulgar, citar 3 organizações que a galera já pode dar um Google, olhar no Instagram para entender como participar mais ativamente. Pimp My Carroça, do Mundano, que é um projeto que ajuda a revitalizar as carroças dos catadores. Eles têm um espaço onde eles transformam objetos jogados em peças decorativas para casa. Então, você pode redecorar a sua casinha com objetos que antes iam ser jogados no lixo e agora são obras de arte. Segundo, o Instituto Perifa Sustentável, que é a organização que eu criei, a gente trabalha em 3 vias, que é educomunicação, incidência política com foco em clima e projetos locais. Então, vira e mexe, tem algum projeto numa escola, numa praça no bairro, então só mandar mensagem e bora se engajar. E o terceiro, Engaja Mundo, que é a organização que eu comentei lá no começo, principalmente para a juventude que tem aquela vontade de transformar, fazer alguma coisa que está inquieta. Já dá uma googada, Engaja Mundo, Instituto Perifa Sustentável ou Pimp My Carroça. Maravilhosa. Produção já anotou tudo, né? Que eu vou sair daqui, pras 3 diretamente. E quando a gente fala de se envolver realmente em práticas sustentáveis, incluindo a reciclagem, né? Sim. Que antes eu acho que era muito mais falado do que hoje. Não sei se é uma percepção muito minha, mas, por exemplo, no colégio do meu filho, tudo bem que ele tem 2 anos e tudo mais, mas já é uma idade que eles conseguem aprender, né? Você acha que isso já é, assim, algo eficaz também? Ou, enfim... A gente tem que melhorar, gata garota. Eu sinto que enquanto um país em desenvolvimento, a gente foi muito influenciado pelas políticas do norte global, principalmente dos Estados Unidos. Que políticas são essas? Compre, 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 olha essa bolsa, olha esse tênis, olha essa blusa, compre, compre, compre. Antigamente era mais comum a gente pegar uma blusa de uma avó, de uma mãe, de uma irmã. Eu mesma usei muitas roupas da minha irmã. Só que isso era relacionado à pobreza. Ela é tão pobrezinha, não consegue nem comprar uma roupinha pra ela. Principalmente dependendo dos espaços que a gente frequentava. Ou, trazendo um outro exemplo, as garrafas de refrigerante. Antigamente, quando eu era jovem, era refil. Você levava a garrafa pra... Era uma garrafa de vidro, né? Ali, a quitanda, né, que a gente chamava. Exatamente. E agora é tipo plástico. Bebeu, joga fora. Como que a gente volta a ter essas práticas mais sustentáveis? É a gente olhando para o mundo de uma forma holística, entendendo dentro das nossas ações o que a gente pode fazer. Exemplo, comprar uma roupa de brechó. Por que eu preciso comprar uma roupa de uma marca super famosa apenas porque tem uma etiqueta que é de luxo? Luxo. Porque muitas vezes esse luxo ele é feito em cima de trabalho escravo. Ou mesmo nessas marcas mais populares. Que o pessoal fala,
tem uma promoção em tal marca, eu vou comprar. Para chegar muito barato aqui no Brasil, teve um preço. Então as pessoas precisam pensar criticamente nisso. Às vezes comprar de um empreendedor local, de uma mulher preta, de uma pessoa trans. A gente precisa começar a usar isso, entender que a gente tem poder de influência. Nossa, isso é muito legal, e uma reflexão que eu tive há uns anos atrás, que marcou muito meu coração, foi ver o meu pai, assim, um cara de 63 anos hoje, falar assim: Júlia, eu vi que nos últimos anos você não tá comprando ovo de Páscoa no mercado. Então eu queria saber se você tem indicação para eu comprar os ovos das crianças, das pessoas que você tem comprado. Isso é uma prática que, assim, veio um pouco antes da pandemia, na minha própria consciência de por quê que eu tô comprando tudo em mercado, em loja de shopping, sendo que tem alguém aqui do bairro que tá ralando para conseguir vender pelo menos uma blusinha para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para conseguir comprar a comida, o alimento ali da semana. Então essa consciência, ela faz muito parte do meu coração, já tem uns anos, mas eu fico muito feliz em ver esse movimento também da galera e também de poder falar para vocês o quanto é importante a gente se colocar nesse lugar de ir na padaria do bairro ao invés de, sei lá, ir no mercado grande que vai ter ali o tempo inteiro pessoas comprando. Então a gente pode fazer a diferença no nosso próprio ecossistema, né? No nosso próprio ambiente ali também, pelo básico. Eu acho que é muito importante ressaltar isso e também a gente diariamente ter essa reflexão de o colégio do bairro também é importante muitas vezes, a padaria do bairro, o mercadinho, a loja de roupas e até aquilo que não é físico, né? Mas a pessoa ali que tá abrindo o seu primeiro negócio, que precisa de um incentivo também, e também tem as mesmas coisas que você vai encontrar, e às vezes por um valor muito mais barato e acessível, né? Pô, a gente falou do Brás. Cara, várias roupas que eu vejo no Brás, eu vejo em shopping, por valores muito mais altos. Então, talvez se, por exemplo, eu comprar uma roupinha do Brás, eu posso pegar o valor que eu não vou gastar tanto e investir em alguma outra coisa. Alimento para quem não tem, por exemplo, ou até mesmo em questões muito mais técnicas envolvidas que talvez a gente nem saiba, mas chegaremos lá, porque a Amanda citou 3 instituições pra gente, então é a nossa tarefa fazer isso. Amandinha, voltando pra nossa dinâmica, quando a gente fala sobre plantar árvores, fazer jardins comunitários, você acha que isso hoje tem sido muito eficaz e que ajuda nesse meio de eco-ansiedade? Ju, total, me fala uma pessoa que fica triste mexendo na terra. Ninguém. Às vezes, quando a gente tá triste, a gente vai lá cuidar da nossa plantinha, conversa com ela. As mães de planta e os pais de planta vão entender esse lugar. A gente já fica até mais leve. Então, já foi comprovado que tem um poder muito profundo quando a gente coloca a mão na terra, quando a gente mexe na natureza, quando a gente planta uma árvore. E aí, isso não precisa ser aquela coisa distante que eu vou fazer na vida, ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Não, pode ser no nosso dia a dia, quando a gente faz a nossa pequena hortinha, seja numa praça do bairro, seja numa escola, seja na nossa própria casa. Tem um estudo que saiu que fala que as crianças de hoje em dia estão ficando mais ansiosas por falta de pisar na terra, por falta de pisar, de correr. Todo mundo usa tênis e principalmente em São Paulo, tipo, a gente... Sei lá, se eu for tirar meu tênis pra andar na terra, eu vou queimar meu pé nesse asfalto de 36 graus. Tipo, é uma coisa muito desafiadora. Mas há estudos que comprovam que é terapêutico a gente colocar a mão na terra, a gente colocar o pé no chão, a gente ter esse contato com a natureza, a gente acalma, a gente respira, a gente sai da tela do celular e a gente olha para a paisagem que é a nossa natureza, que é uma paisagem bonita, que é uma paisagem dinâmica, que é uma paisagem colorida e que muitas vezes pela nossa geração tá tão hiperfocada dentro das redes, a gente acaba parando de dar valor às coisas mais simples da vida, que são de graça. Exatamente. E quando a gente fala também de coisas simples e que muitas vezes chega pra gente, talvez com uma facilidade, hoje em dia eu falo por mim mesmo, tem a questão de alimentação, né? Falando de alimentação saudável mesmo. Hoje, aliás, eu acho que nós temos muito mais acesso com facilidade a uma alimentação saudável, quando eu falo, por exemplo, de frutas, legumes e verduras, que talvez seja mais fácil alcançar, mas muitas vezes a gente quer só aquilo que é industrializado. E isso acaba também envolvendo muitas questões ambientais, né? Então eu queria que você também pudesse falar um pouquinho pra gente o tamanho da eficácia que tem nessas questões alimentares pra nossa eco-ansiedade mesmo. Total. Agora vai entrar um pouco do lado da Amanda ativista. Gente, ela briga às vezes com a criadora de conteúdo, mas é importante trazer algumas questões.
Isso que a gente vive hoje é um projeto político para matar preto, pobre e favelado. Hoje, na feira, fui na feira hoje, a banana tava R$10. Um miojo no mercado é R$1,50, R$2. Quem tem acesso a alimentos orgânicos hoje no Brasil? O que vai trazer vida? Uma banana ou um miojo? A gente está se intoxicando aos poucos. Quando a gente come alimentos enlatados, ultraprocessados, ricos em sódio, ricos em gorduras saturadas, ricos em açúcares, que é o que faz aqui, ó. A gente fica, ai, que delícia, quero mais. Aquela coisa crocante, cheia de açúcar, você fala, uau, dá aquela mini sensação, né? de êxtase, de felicidade, de prazer. Mas você come a banana, você fala, ai, mesmo aquela banana docinha, a sensação de felicidade e prazer vem, sei lá, depois de 5 minutos você fala, nossa, caiu bem, foi gostoso, mas não vem na hora. E acho que quando a gente pensa de forma sistêmica, é importante a gente avaliar o que está chegando no nosso prato, o que hoje eu tenho condições de comprar. Porque, principalmente para as pessoas de periferia, é mais barato, Ju, comprar uma salsicha do que um alimento orgânico. É mais barato comprar um miojo do que uma fruta. Como que a gente faz com que comida boa e de qualidade chegue no nosso prato? Porque o que a gente come está diretamente ligado com a nossa saúde, com a nossa pele, com a saúde dos nossos cabelos, dos nossos cachos maravilhosos. E é isso, quem tem acesso hoje? Como que a gente muda isso? Primeiro, acho que essas pequenas ações de pensar, tá, talvez esse miojo seja mais prático, fica pronto em 3 minutos. Mas talvez se eu fizer uma alimentação baseada em frutas, legumes e verduras, eu me sinto melhor. Pô, legal. É um passo, mas não pode parar aqui. Campo individual, campo coletivo. Como que eu vou mobilizando a galera que está ao meu redor vou encontrar meus amigos, de vez eu ir numa pizzaria comer um monte de pizzas com queijo que vai deixar meu corpo inflamado. Eu não falo pra galera vir aqui em casa, a gente faz uma jantinha legal, saudável, orgânica, vegana. Vamos tentar um prato novo? Pô, legal, tô influenciando meu microcosmo, tô influenciando as pessoas que estão perto de mim. Mas não pode parar nesse lugar. A gente também precisa ir para o lugar político. Como que a gente vota em representantes que vão criar projetos de leis de incentivo à produção orgânica, de incentivo à criação de hortas comunitárias nos bairros, de incentivo à criação de hortas nas escolas, para que o seu filho não precisa ter apenas aquela plantinha no feijão que toda criança tem, eu sei, eu tive esse momento, mas além de feijão, possa fazer um tomatinho, possa se alimentar desse tomatinho, possa entender os benefícios de comer um tomate. Como que a gente faz essa educação ambiental chegar desde a primeira infância na nossa base para que o seu filho e essa nova geração já cresça pensando em cuidar tanto do corpo quanto do planeta? Pesado, importante, forte. E eu acho que com isso a gente encerra o nosso rolê da tarde de hoje com essa reflexão tremenda, né? Então, às vezes a gente acha, como eu falei, que tá chegando, que tá muito mais fácil, que a gente consegue simplesmente ir no mercado, mas na verdade não é muito assim, né? Porque falta dinheiro pra gente conseguir ir no mercado e talvez comprar uma banana que, por exemplo, R$10 na feira. Sabe, é absurdo de caro pensar que o básico pra nossa essência, pra vivermos bem, hoje é tão inacessível mesmo, e principalmente para as pessoas que são ainda menos privilegiadas, sabe? Então, agora realmente, como eu falei pra vocês, aliás, no início do programa eu já tava com triplex na cabeça, mas agora eu acho que é ainda mais, sabe? E isso motiva você querer fazer a diferença, você querer ir atrás, você querer com que todos nós tenhamos esse acesso, e não só você chegar, por exemplo, aqui no meu local como apresentador e hoje poder falar, eu posso ir na feira e comprar uma banana. Eu posso, mas e aí? Cadê todo o restante da população que não está sendo vista? Então, eu super agradeço por cada palavra. Eu acho que todo mundo que está assistindo o programa, de alguma forma, foi tocado de uma maneira muito positiva, sabe? Pra gente querer entender mais, pra gente querer fazer a diferença num local, num mundo que é nosso. E talvez seja dos seus próximos. Eu falo que meu maior sonho é que nenhuma geração que venha depois de mim, pra minha família ou pra qualquer um dos meus, sofra. Então, eu sinto que, assim, foram
dicas que me acolheu, que aqueceu meu coração e que, assim, é um passo pra fazer a diferença. Então, eu espero que vocês estejam sentindo exatamente a mesma coisa. Eu te agradeço muito, muito mesmo. Foi um prazer imenso ter te recebido. Eu falo que mulheres me inspiram e principalmente mulheres que trabalham muito por nós e que muitas vezes não são tão vistas assim ou não são tão faladas, né? Então, que eu possa também levar a sua voz para muitos outros lugares, assim como você tem levado a nossa vida para um lugar muito mais confortável. Obrigada mais uma vez. Se quiser alguma palavrinha final, fique à vontade. Primeiro, eu agradecer. Nossa, foi tão rápido e tão gostoso e tão leve que eu nem vi o tempo passar. Exatamente. Por mim, ficaria aqui mais 3 horas conversando. Eu também. Foi incrível. E acho que de recado final, muitas vezes a gente olha para o mundo, a gente olha para as queimadas, para as enchentes, para a crise climática, e a gente fica sem esperança, a gente fica ansioso, com ansiedade, vem paf, assim, de... Tormenta, né? Tormenta demais. Ela nos pega em cheio, mas eu acho que Paulo Freire, ele traz esse esperançar, essa habilidade, essa possibilidade da gente sonhar. Porque a realidade que a gente está vivendo hoje, esse presente, ele foi construído no passado. Se a gente quer um futuro diferente, a gente precisa começar a construir esse presente de forma diferente. Então, quero convidar todas, todos e todes que estão nos assistindo, nos acompanhando, a me acompanhar, me seguir nas redes sociais, @souAmandaCosta no Instagram, Amanda da Cruz Costa no LinkedIn. Lá eu falo sobre esses bastidores, que um dia tá na Rússia, outro dia tá na Brasilândia, outro dia tá nos Estados Unidos, outro dia tá nas quebradas, outro dia tá falando com a ministra do Meio Ambiente, outro dia tá tentando explicar pra minha mãe um pouco do meu trabalho, entendendo como que eu falo pro meu tio parar de comer carne para que a gente consiga ter uma pegada mental mais saudável, mas ao mesmo tempo dando risada quando ele fala: come essa linguiça aqui, filha! Porque é importante a gente ter essa leveza. O trabalho de um ativista, ele muitas vezes é fundamentado na dor, na luta, na resistência. Mas eu aprendi que, enquanto mulher negra, sorrir é um ato político. Estar feliz é um ato político. Sonhar é um ato político. Então, quero convidar todos, todas e todos que estão assistindo também a acompanhar esse trabalho, onde eu mostro esse lado humano, que é ser uma ativista, que é lutar pelo planeta. E, principalmente, eu sou porque nós somos um Ubuntu. A gente sempre faz um coletivo. O símbolo do Instituto Perifa Sustentável é a Sankofa, que é como que a gente olha para o passado para recriar o nosso futuro trabalhando no presente. Então, obrigada por esse convite. Foi lindo. Adoraria ficar mais horas e horas e horas aqui. E tenho certeza que isso é um começo, assim, de uma parceria, vai. Quem sabe aqui, ó. Já quero. Não tenho dúvidas que a Amandinha ainda estará aqui em outras pautas também ainda mais brilhantes. Que será, já pensou? Uma das nossas fixas num quadro do Rolê da Tarde. Joguei e eu espero que todas coloquem aqui nos comentários se vocês querem isso também. Fiquem de olho na programação que tá sempre incrível, recheada de convidados e convidadas especiais, assim como a Amandinha. Sigam muito ela já passou as redes, vai aparecer também aqui embaixo pra vocês. Me acompanhem também e fiquem ligadinhos mais uma vez, viu? O próximo episódio do Rolê da Tarde tá muito especial. Beijo!